Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e este é o Agenda Econômica. Em abril, o governo entregou ao Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A LDO estima crescimento da economia em 2,5% do Produto Interno Bruto, mais um déficit primário nas contas públicas de quase 66 bilhões de reais. Para este ano de 2022, a estimativa do governo também é fechar as contas no vermelho, com um saldo negativo de quase 80 bilhões de reais e um crescimento que pode não chegar a 0,5%. Mas o que acontece com o orçamento brasileiro, que apesar do crescente aumento na arrecadação de impostos, as contas não fecham e os cidadãos não têm suas necessidades básicas de saúde, educação, emprego, moradia, segurança atendidas. Como resolver esse paradoxo? Para nos ajudar no entendimento dessa questão, converso hoje com Daniel Cury, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado responsável pelo acompanhamento das contas públicas. Daniel, muito bem-vindo à Agenda Econômica, obrigada pela sua presença. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço, em nome da Instituição Fiscal Independente, poder participar e contribuir com a TV Senado. Daniel, você está na IFE desde o começo de 2016, mas só recentemente, em abril também, você foi alçado ao posto de diretor executivo. O que muda aqui a partir de agora? Quais são as suas perspectivas como diretor executivo da IFE? Antônio, como você disse, eu estou na IFE desde o primeiro dia, né? Quando a IFE foi lançada, no primeiro dia de trabalho, fui eu e o Felipe Salk. O Felipe era o diretor executivo e tinha me chamado para compor a equipe. Eu sou da carreira da consultoria de orçamentos, né, desde 2014, e aceitei o convite. Antes da IFE ser criada, eu já era entusiasta desse projeto, porque é um tipo de instituição que já vem sendo criada em vários outros países. Então, aceitei o desafio, né, de começar o órgão, né, junto com o Felipe, sob a liderança do Felipe, e tem sido uma experiência muito importante. Assim, de fato, é quase que um empreendedorismo dentro do setor público, é um órgão que não existia, e para a gente foi uma motivação grande poder desenvolver e construir um órgão partindo ali do zero. Então, em 2019, eu fui indicado pelo senador Rodrigo Cunha, presidente da Comissão de Transparência, para exercer uma das diretorias do Conselho Diretor da IFE. Lembrando que a IFE é dirigida por um conselho diretor, que é formado por 2 diretores e um diretor executivo. Então, desde 2019, eu estou nesse conselho. Agora, em abril, com a saída do Felipe para a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que é seu estado de origem, eu assumi interinamente e cumulativamente, com o meu cargo da diretoria, a função de diretor executivo da instituição. Eu acho que a palavra-chave nesse momento é continuidade. Como eu disse, eu estou com o Felipe desde o início e há um alinhamento assim, em termos de visão, do que a instituição deve representar para o Senado, para o Congresso, para a sociedade como um todo. É um alinhamento muito grande. A gente construiu uma visão sobre o que a gente deve fazer, qual tipo de trabalho a gente deve buscar ao longo dos anos. Então, é continuidade, tanto nessa busca por excelência técnica, por buscar sempre fazer o melhor trabalho possível dentro da nossa missão, que é buscar contribuir para a sustentabilidade das contas públicas, né? Só que fazer sempre uma análise técnica, independente e apartidária, estando dentro do Congresso, né? Então, essa é um pouco a nossa missão. E acho que a ideia é de continuidade, continuar com esse tipo de trabalho, com relacionamento com a imprensa, né? Tanto a TV Senado e outros veículos de dentro do Congresso e de fora também. Isso tem sido muito importante para comunicar o trabalho da IFE para fora. Enfim, eu acho que a mensagem é essa, Antônia, dar continuidade a um trabalho que, a meu ver, tem sido muito bem feito e foi muito bem conduzido pelo Felipe Salto até abril. Vocês têm, no decorrer desses anos todos, mostrado um pouco aí essa questão do ajuste das contas públicas. A preocupação é sempre quanto a gente está gastando, a nossa dívida está crescendo, a nossa dívida não está crescendo. A IFE
tem esse foco. Como é que a IFE vê essa questão de a gente estar em momento de crescimento recorde de arrecadação, né? E, no entanto, as contas públicas continuam no vermelho? Aquilo que eu falei na abertura, a gente tem uma arrecadação que cresce, o governo nunca arrecadou tanto, governo federal, né? Mas as contas estão no vermelho e os serviços para o cidadão continuam não sendo atendidos. Qual é o nó da questão do orçamento brasileiro? Porque se a gente, né, muitos economistas, uma linha determinada de economistas gosta muito de falar, orçamento do governo é como orçamento de uma casa, você não pode gastar mais do que você ganha. Só que em casa, os trabalhadores não têm um reajuste de salário todo ano, tem muitos anos sem reajuste de salário. E o governo, se a gente pegar a arrecadação como salário, está reajustando todo ano. Não está suprindo as necessidades da grande família e está endividado. Está indo para onde esse dinheiro? Eu acho que essa pergunta, né, está indo para onde? Eu acho que é a principal pergunta do trabalho da IFE. Assim, para onde que vai a situação das contas públicas? Quando eu falo situação das contas públicas, é para onde vai, por exemplo, o endividamento que você citou. Os governos, todos os países do mundo, se endividam para poder custear suas políticas públicas. Isso é uma regra no mundo. O que diferencia os países é a magnitude desse endividamento e a carga que eles têm que arcar de juros para poder manter esse nível de obrigações, né, de compromissos junto ao setor privado e ao setor financeiro, né? Então, a gente precisa sim se financiar, isso não é nenhum problema. Agora, esse endividamento deve estar sob controle. O que isso quer dizer? Ele não pode ter uma trajetória esperada no futuro que seja, por exemplo, explosiva, sempre crescendo. Então, as contas aí estão sempre buscando projetar o que vai acontecer com a dívida se o fluxo de receitas e despesas, tanto de despesas e receitas primárias, que excluem os juros, como os próprios juros, se comportarem, tiverem um desempenho de acordo com tais e tais premissas para a economia e tudo. Então, é basicamente isso. A gente faz projeções buscando saber para onde vão as contas públicas nos próximos anos. Isso é importante por quê? Bom, se houver uma percepção de que a condução da política fiscal não leva a uma situação fiscal sustentável nos próximos anos, a sociedade vai pagar provavelmente na forma de mais tributos ou de uma inflação maior. A gente tem visto a inflação crescendo e provavelmente no futuro as próximas gerações vão ter que arcar com parte desse ajuste para poder a situação fiscal retornar a um nível que seja adequado, seja sustentável. Quando a gente fala em a sociedade pagar, como eu disse, é na forma de mais tributo ou também de ter menos serviços ou serviços com a qualidade menor. A gente tem visto, por exemplo, nos últimos anos, uma queda do investimento público. O investimento ele pode ser feito tanto pelo setor privado como pelo setor público, mas ninguém nega a necessidade de parte desse investimento ser sim conduzida pelo setor público. E nos últimos anos a gente tem visto uma queda. Basicamente você tem uma preferência dentro do gasto, você tem privilegiado dentro do gasto as chamadas despesas obrigatórias, despesas com previdência, gastos com pessoal, né, salário do funcionalismo, como você falou, despesas assistenciais, como tem o Bolsa Família agora que se tornou o Auxílio Brasil. Enfim, a gente se preocupa muito com esse olhar para frente, com as projeções das variáveis fiscais, porque em algum momento a sociedade vai ter sim que arcar com as decisões que estão sendo feitas nesse momento. Nesse momento, a gente tem um déficit, como você bem lembrou, e a projeção para o ano que vem é a manutenção desse déficit, que deve ser menor do que esse ano. Há sim uma recuperação da receita, e parte dessa recuperação a gente pode sim, a gente está fazendo contas nesse sentido agora na instituição fiscal independente, mas parte dessa recuperação pode ser de fato estrutural. Existe sempre um componente que é da conjuntura econômica. Por exemplo, a inflação faz com que o faturamento das empresas cresça, né, em termos de valor, e isso gera mais impostos também. Então, há sim um fator conjuntural, e a inflação, por um mau motivo, que a inflação a gente pode ter uma arrecadação melhor, mas há sim um fator estrutural de aumento de arrecadação. Por que isso ainda não se converteu em resultados positivos, né?
Basicamente, porque apesar de ter o teto de gastos, você teve ali, ao longo dos últimos anos, alguns fatores que levaram a um crescimento da despesa acima do que se esperava. A gente teve, por exemplo, a pandemia, que fez com que a gente gastasse, em 2020, só a União, cerca de 520 bilhões de reais só enfrentando a pandemia. Então, 2020 tinha um evento atípico muito claro. 2021 também, a gente continuou gastando, claro que uma magnitude muito menor, mas também na casa de mais de 100 bilhões de reais nos gastos voltados ao combate à pandemia. O teto de gastos ele foi importante para controlar a magnitude do gasto. Não quero entrar aqui na discussão se o teto de gastos melhorou ou não a composição do gasto público. Até porque uma regra fiscal não faz o trabalho todo, né, Antônio? Assim, você tem um limite, mas as decisões de gasto público que são tomadas dentro daquele limite dependem do executivo, do legislativo e até mesmo do judiciário também, né? Então, de todos os poderes, é uma decisão conjunta. Então, a situação está sim no vermelho. Esse ano, especificamente, a gente tinha uma perspectiva de melhorar o déficit, mas que já tem sido frustrada, porque o governo tem adotado medidas que elevam ou reduzem a receita ou elevam a despesa. Então, por isso que esse ano a gente já tem um déficit esperado, maior do que o que se esperava uns meses atrás. E para o ano que vem, a IFE também está fazendo as contas esse mês, em maio, a gente publica, né, a revisão das contas e a perspectiva é de que continue no vermelho nos próximos anos, mas com a recuperação gradual. Agora, a gente tem, você falou aí numa questão, a gente tem uma opção de despesas e você citou algumas despesas que a gente ouve sempre, como salário de servidores públicos, previdência, principalmente, né, seriam duas despesas fixas que vêm crescendo. Mas a gente tem uma outra despesa, e você falou aí no seu começo, no começo na sua primeira fala, que é a questão de como essa dívida está crescendo, dos juros dessa dívida. E a gente tem um crescimento de juros pelo Banco Central. Como é que é, não um aumento de juros pelo Banco Central, uma previsão da gente terminar o ano com juros bastante altos, ainda seguir crescendo aí durante o segundo semestre. Como é que a IFE avalia essa questão? Ok, política monetária, a questão do Banco Central, a IFE analisa política fiscal, né, que são as contas do governo, propriamente, tirando aí o Banco Central, mas quem é que deve fazer esse casamento aí dessas duas pontas? E por que vocês trabalham só, embora seja uma instituição fiscal independente, está dito no nome, vocês trabalham com política fiscal, mas por que só a política fiscal? Só a política fiscal não vai resolver o problema do país, né? Sim, o nosso mandato, né, é sobre política fiscal, mas dentro da política fiscal a gente sabe que há componentes como a conta de juros que impactam sim a sustentabilidade das contas. Então, o que impacta a dívida de determinado período? Bom, é aquilo que você arrecada e gasta das suas políticas e da sua política de arrecadação e de despesas, mas é também aquela carga de juros, os juros que você paga sobre a dívida que já existe. Lá na IFE a gente faz projeção para todos esses itens, e todos mesmo, né? A gente faz a projeção das receitas de baixo para cima, digamos assim, a gente pega os itens mais detalhados e faz projeções e chega num valor agregado, isso na despesa também, e a gente também faz projeção para os juros. O que a gente não pode fazer é opinar sobre a direção tanto da política fiscal quanto da política monetária. O que a gente está observando, sim, é uma elevação dos juros para conter, pelo Banco Central, né, dentro da autonomia dele, para conter o crescimento na inflação. Isso vai sim, como você bem lembrou, vai ter um impacto sobre a dívida nos próximos anos. Então, o custo que a gente paga na dívida, ele já tem se elevado, como a IFE tem mostrado nos relatórios desses primeiros meses do ano, o custo da dívida já tem se elevado. Então, há sim uma comunicação clara entre a política monetária, que é feita de forma autônoma pelo Banco Central, mas isso sim tem uma repercussão fiscal, claro, tanto quanto ao impacto disso na economia, que vai afetar a arrecadação e eventualmente até algumas despesas, né,
mas também e principalmente pela conta de juros que a gente tem que pagar sobre a dívida pública. Então, concordando com você, tem sim esses dois componentes, né? Tem as despesas chamadas primárias e tem as despesas chamadas financeiras. Esse lado financeiro, que historicamente é muito elevado no Brasil, a gente sempre pagou juros muito elevados sobre a nossa dívida pública, ele tem crescido, ele chegou a cair, né, até 2021, mas tem crescido bastante nos últimos meses. Agora, Daniel, como é que a gente faz, então, para tentar, eu não sei se resolver, né, certamente, pelo menos minorar esse problema. O nosso problema central, que é não ter recursos suficientes para as despesas básicas da população brasileira, né? A gente tem aí uma situação de orçamento que tem um teto instituído em 2016, começou a valer em 2017. Esse teto não abarca o pagamento dos juros, quer dizer, ele é um teto para os investimentos, que, como você falou, já estão caindo. O que é possível mudar nisso? Você escreveu, eu vou mostrar aqui para o telespectador, o Daniel Salto, ainda quando era diretor executivo, organizou esse livro aqui, eu não sei se dá para a gente, acho que dá para a gente ver direitinho, Reconstrução Brasil nos anos 20 desse século, bem esses anos em que nós estamos, né? E nesse livro você escreveu um capítulo que são os subsídios para uma reforma orçamentária no Brasil. Eu queria que você falasse, então, vamos jogar para frente, nesse restante aí de década de 2020, o que a gente pode fazer o que o país pode fazer, obviamente, para tentar mudar esse orçamento de forma que a gente consiga não se endividar tanto e, ao mesmo tempo, atender às necessidades básicas dos cidadãos. Sim, o Reconstrução, né, como você falou, organizado pelo Felipe Salto, João Vilaverde e Laura Carpusca, é um livro interessantíssimo sobre vários temas, não é só sobre economia, mas sobre muitos temas que envolvem a vida do cidadão. Então, assim, basicamente, para muitos assuntos como clima, direitos humanos, política fiscal, né, e no meu caso, mais instrumentos de orçamento e planejamento, no caso do capítulo que eu escrevi junto com o meu coautor Paulo Bijos, que é consultor da Câmara dos Deputados, é um livro que busca trazer diagnósticos e propostas, né? Como eu disse, isso é um trabalho que eu fiz fora da IFE, né, pela minha experiência dentro do setor público, mas lidando sempre com orçamento, desde o Executivo, depois do Tribunal de Contas da União e também dentro do Senado, e que eu fui convidado e aceitei o desafio de escrever sobre subsídios para uma reforma orçamentária, junto com esse meu amigo e colega de vários cargos, que é o Paulo Bijos, consultor hoje da Câmara dos Deputados. A gente tem uma percepção, Antônio, de que, sim, os problemas fiscais envolvem regras fiscais, envolvem, por exemplo, teto de gastos, envolvem a questão dos juros, envolve, por exemplo, uma reforma da Previdência, uma reforma tributária, mas existe ali um componente estrutural, a nosso ver, que são os instrumentos mesmo de planejamento e orçamento, que na nossa visão não estão adequados hoje à realidade do país. Quais são esses instrumentos? O plano plurianual, nosso instrumento de médio prazo, tem a lei de diretrizes orçamentárias e tem a lei orçamentária anual. A gente mostra, por exemplo, Antônio, que houve um inchaço, uma hipertrofia, a gente chama, na verdade, de inflação, esse foi o termo que a gente utilizou no livro, uma inflação de regras dentro da Constituição. Antônio, em 1988 a gente tinha cerca de 67 dispositivos dentro do capítulo de finanças públicas que trata de orçamento, planejamento, LDO, essas coisas. Hoje a gente tem 177. Hoje eu estou falando maio de 2022. 177 dispositivos. É muito difícil você garantir o cumprimento e garantir a harmonia de um arcabouço que cresceu tanto. E cresceu muito nos últimos anos. Então, de 2015 para cá, mais de 50, 60 desses dispositivos que foram acrescentados, eles foram acrescentados nesse período, de 2015 para cá. Muitas alterações. A gente tem, por exemplo, a questão das emendas parlamentares, né, que é um assunto muito caro para o Congresso, né, tanto para o Senado quanto para a Câmara.
Aí a gente tem outras mudanças também que foram sendo realizadas. Então, o capítulo, para ser bem sucinto, ele fala um pouco disso. Quais são os problemas nesses instrumentos, né, na parte do orçamento, que a gente identifica e quais são as soluções? A gente Isso. até fala. Então Fala. diga aí para a gente quais são os problemas que vocês identificam e quais são as soluções propostas. Um dos problemas é esse que eu já citei, que é essa hipertrofia das regras. A gente pode muito bem ter uma Constituição mais sucinta, mais principiológica e menos detalhista na questão orçamentária, que isso enrijece, né? A gente, para alterar hoje qualquer coisa, a gente tem que recorrer a uma proposta de emenda à Constituição. Isso não é o ideal. A gente pode ter as linhas mestres dentro da Constituição e a disciplina ficar em leis complementares ou leis ordinárias. Esse é um dos problemas, né? A gente tem também um comentário sobre o plano plurianual. É um instrumento muito bem intencionado, que foi criado pela Constituição, mas que infelizmente não deu certo. Já foram editados 8 planos plurianuais, que eles têm duração de 4 anos, né? E você sempre vê uma certa experimentação nesses planos, sem chegar a um modelo perene, né, que consiga durar ao longo do tempo. E, de fato, a nossa conclusão é que esse modelo, até hoje, ele não deu certo. E você tem, na literatura e na experiência de outros países, instrumentos mais modernos. Então, eu vou citar um deles, que aí já é a parte da propositiva do Para capítulo, frente, né? né? Do que fazer. Até porque a gente vai ter um governo começando em janeiro de 2023, né? Então, pode ter aí ideias para um futuro governo. Certamente. Eu acho que essa discussão ela vai aparecer em algum momento. Assim, eu, como alguém que trabalha na área há muito tempo, eu torço para que em 2023 o governo tenha ânimo, o Congresso tenha disposição para enfrentar essas questões. Mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que enfrentar. Como eu venho falando, o plano plurianual, que é o nosso instrumento de médio prazo, ele não deu certo. Assim, uma das razões, e talvez a principal delas, Antônia, é que o processo do plano plurianual ele é dissociado do orçamento. Então, você tem uma lei orçamentária que é votada em determinado momento, que atrai a atenção dos parlamentares e da sociedade. Então, a gente vê, por exemplo, na atenção que é dada às emendas dos parlamentares durante a tramitação do orçamento, né? E você tem um processo do plano plurianual que é totalmente dissociado, é uma outra lei e que não envolve, por exemplo, autorização de despesas. Uma consequência natural disso é que a atenção dada ao plano plurianual pelo Poder Legislativo nunca foi compatível com a grandeza de um instrumento de planejamento que deveria ter, a atenção que esse instrumento deveria ter. O que alguns países do mundo hoje já têm feito é um instrumento chamado Medium Term Expenditure Framework. É um quadro fiscal de médio prazo para as despesas. A vantagem desse instrumento, ele é também um instrumento de médio prazo, a vantagem é que ele é acoplado, incorporado ao processo orçamentário. Então, no momento da elaboração do orçamento, você já incorpora o médio prazo, os órgãos são forçados a já pensar o médio prazo, as consequências futuras das decisões que eles estão tomando para o orçamento do exercício seguinte, eles já são forçados a pensar o médio prazo na elaboração do orçamento. E isso é levado para o Congresso, e essa discussão menos míope, digamos assim, né, que leva em conta o médio prazo, ela já pode ocorrer dentro do curto prazo, dentro do processo orçamentário. Então, esse é o principal ganho de você ter esse instrumento acoplado, inserido dentro do processo legislativo de aprovação do orçamento. De um jeito bem simplificado, talvez ao fazer um projeto, o governo já tenha que dizer e os parlamentares tenham que decidir se concordam ou não, ou como fazer. Uma obra, por exemplo, já tem que estar definido o orçamento ano a ano até o fim dessa obra, ou por X anos daqui para frente, seria isso? Um dos efeitos é esse, Antônia. No momento em que o órgão, ele participa do processo de elaboração da proposta dele, do orçamento, né? Isso no executivo existe um processo em que são concedidos limites, né, para os órgãos prepararem as suas propostas, depois essa proposta é consolidada e tal. Quando você força
as instituições, os órgãos, a olharem o médio prazo dentro desse processo do orçamento do ano seguinte, né, que ele está elaborando, sim, questões como essa que você colocou de investimentos que têm um prazo de execução plurianual ficam mais claras. Então, os dilemas que ele vai enfrentar, como, por exemplo, o desejo de você, do órgão específico, conceder reajustes aos seus servidores, valorizar as carreiras ali, mas se isso é compatível ou não com outros investimentos ou gastos de custeio daquele órgão e de outros. Esses dilemas, eles ficam mais claros quando você olha o impacto para o médio prazo. Hoje, o PPA, infelizmente, ele não cumpre essa função. A gente poderia, sim, continuar tentando novos modelos de PPA, mas na nossa visão, minha e do Paulo Bijos, que coautorou o livro, o capítulo do livro, essa dissociação entre a elaboração do plano anual e a elaboração do orçamento, ela foi muito prejudicial para você evitar que o orçamento focasse excessivamente no ano seguinte e em despesas que talvez não fossem tão prioritárias. Em um minuto, Daniel, o orçamento elaborado pelo governo, pelo Poder Executivo e definido, na verdade, pelo Poder Legislativo, como é que a gente consegue juntar essas duas coisas? Bom, eu acho que é isso. Fazer a elaboração do orçamento dentro de limites e regras que tragam não só o teto de gastos ou a meta de resultado no ano seguinte, mas sim uma perspectiva plurianual. E dentro do Congresso, Antônia, o Congresso poder enxergar essa dimensão plurianual do orçamento. Eu acho que esse é o principal desafio, não é um privilégio nosso ter um foco muito grande no curto prazo. E talvez não seja nem um privilégio do setor público, né? Nós, nas nossas finanças pessoais, a gente sempre vai ter uma tendência a se preocupar muito com o ano seguinte, o período seguinte, e às vezes as decisões que a gente está tomando agora, elas vão ter um impacto prolongado, né? Então, dentro do orçamento público, a gente tem que criar na legislação instrumentos e mecanismos que incentivem que os parlamentares, os agentes e a sociedade, de uma forma geral, incorporem isso para o processo, né? Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Esse debate, eu espero que ele esteja apenas começando e que a gente possa realmente melhorar o nosso processo de orçamento aí da União e cada um o seu. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Antônio. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E agradeço também a você, telespectadora, a você, internauta, que nos acompanhou até aqui. Este programa, Agenda Econômica, está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também já está no canal da TV no YouTube, que é o youtube.com/TV Senado. Se você quiser, vai lá, reveja, encaminhe para os seus amigos, entenda um pouquinho mais do orçamento, conheça um pouquinho mais do orçamento brasileiro. Muito obrigada e até o próximo Agenda Econômica.